Amigos, trago uma breve reflexão de Dia dos Pais sobre preocupações com coisas pequenas. Estou até usando aqui a camisa que eu ganhei do meu pai, justamente em homenagem. E a ideia é a seguinte: eu estava pensando sobre como muitas vezes pais, em particular, perdem muito do que está acontecendo na vida dos seus filhos, da família como um todo, por preocupações com coisas pequenas que poderiam se resolver sozinhas ou se resolver com o tempo, mas que eu vejo muitos obcecados com algumas coisinhas. Um exemplo meu. Ontem tive um problema no posto de gasolina, que na hora de fazer o pagamento eu não tinha passado o pagamento, aí eu paguei de novo, aí ficou duplicidade de pagamento, aí eu estou nessa luta aí, esperando ver se vai ser estornado o pagamento, se não vai, se vou ter que voltar lá e fazer a queda de braço com o pessoal do posto. E eu percebi como uma coisinha pequena como essa, que embora não seja um valor insignificante, no frigir dos ovos das grandes coisas da vida é insignificante e menos significante ainda é eu ficar preocupado com isso e pensando nisso e irritado com isso. Eu estava pensando sobre como muitas vezes, não somente pais, não somente homens, mas muitas vezes pais e muitas vezes homens, vivem ali naquele mundinho, daquela pequena treta no grupo de WhatsApp, daquele pequeno problema no trabalho, daquele pequeno desagravo aqui e acolá, e como essas coisas podem sufocar os nossos corações quanto a nós percebermos a vida de uma maneira mais ampla. E há algumas soluções para essa. Curiosamente, hoje mesmo eu estava lendo esse livro aqui, que é uma coletânea de textos do C.S. Lewis sobre histórias e ficção, e ele estava falando o seguinte sobre o poder da ficção. Ele diz o seguinte, ele dá o exemplo de: se estivéssemos todos a bordo de um navio e houvesse problemas entre os camareiros, só posso pensar no porta-voz principal deles olhando com desagrado para qualquer um que se afastasse dos ferozes debates do salão ou na copa para respirar no convés. Pois lá em cima, essa pessoa sentiria o sal, veria a vastidão da água, lembraria que o navio tinha um para onde, um de onde, lembraria coisas como neblina, tempestades e gelo. O que parecia, nos quartos quentes e iluminados abaixo, ser meramente o cenário de uma crise política, se mostraria uma vez mais como uma minúscula casca de ovo, movendo-se rapidamente por uma imensidão sobre um elemento em que o homem não pode viver. Isso não mudaria necessariamente as convicções dela sobre os acertos e os erros na disputa a ocorrer lá embaixo, mas provavelmente ela os vislumbraria sob uma nova luz. Então ele fala muito sobre essa ideia de como as histórias elas têm poder de nos levar a ver as coisas do convés. Elas nos resfriam. Qual que é a ideia? Esse camareiro está lá com seus amigos, lutando por melhores condições de trabalho e tudo mais, e aquele é o mundo em que você está vivendo. Mas ir ao convés te tira de si mesmo, te faz olhar o mar, olhar as estrelas, sentir o vento frio, sentir o sal no rosto. Lembrar que você está numa maravilha mecânica sobre um elemento perigosíssimo que é a água e indo de um lugar para outro, e a vida é mais ampla do que o pequeno problema ou o grande problema no qual você está imerso. E é interessante que depois, em seguida, ele fala: talvez seja por isso que as pessoas estejam prontas para proferir acusações de fuga. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam assim que ler ficção é uma fuga, então a gente não devia ler ficção. E Lewis explica: eu nunca havia compreendido isso completamente até que meu amigo, o professor Tolkien, fez-me uma pergunta simples. Que categoria de pessoas você acha que estaria mais preocupada com a ideia de fuga e que seria mais hostil a ela? E deu a resposta óbvia: os carcereiros. São os carcereiros dos nossos corações que querem que nós não encontremos formas de fuga dessas realidades opressivas do nosso próprio coração. Mas a literatura, a ficção, é uma dessas maneiras que nós temos para sermos levados ao convés do navio e vermos que estamos em um lugar mais amplo, mais belo, mais profundo, de que há coisas além do que aquilo que nós estamos vivendo, nossos pequenos dilemas. Eu diria, por exemplo, que viagens são algo bom assim também, algo que nos ajuda a sair de nós mesmos, a ver que o mundo é mais amplo e mais interessante. Mas eu queria propor hoje, nesse Dia dos Pais, nesse domingo, que uma das principais ferramentas que Deus nos dá para isso é a adoração. É justamente por meio de sairmos de nós mesmos e encontrarmos com o povo de Deus, gente muito diferente de nós, gente diferente em idade, em origem, em jeito, em interesses, em gostos. E todos nós ali saindo dos nossos pequenos múltiplos problemas e focados em aprender de Deus, ouvirmos a Deus, cantarmos juntos, comermos
pão e vinho juntos e vermos gente sendo batizada, orando junto, dizendo amém, e orações que remetem aos problemas uns dos outros e aos agradecimentos uns dos outros, e ouvindo a explicação da palavra de situações que talvez não sejam imediatamente as nossas, mas que estão ajudando a gente a subir ao converso. A adoração pública é uma das melhores formas do crente sair de si mesmo e de viver ensimesmado com seus pequenos problemas, de viver focado nos seus draminhas e se lembrar que há um mar, há um oceano enorme. Nós estamos numa grande jornada que o nosso Deus está conduzindo, que boa parte dos pequenos problemas do que está acontecendo no navio, por assim dizer, ou vão se resolver sozinhos, ou se passam com o tempo, ou vão ser resolvidos, ou você mesmo vai ter que resolver. Tudo bem. Mas eles são pequenos em relação à grande história, à grande trajetória, às grandes coisas que Deus está fazendo. E bobo é quem não lembra. Nós vivemos aflitos com nossos draminhas, eu aflito com o negócio do posto de gasolina, olha que coisa pequena. E os dramas da família, da história, do mundo, da igreja se desenrolando ao nosso redor. E os olhos tapados e não percebendo isso. Então quero te convidar aí nesse Dia dos Pais a refletir sobre como que você talvez esteja fechando os olhos para grandes coisas maravilhosas que estão acontecendo ao seu lado. Porque você está aí focado nas tretinhas e probleminhas que não precisa. Não precisa.